Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Olá, meu nome é Felipe, e nem se eu tivesse toda a beleza do mundo, sem amor eu nada seria. Olá, meu nome é Gabriel e charuto não é bingo. Eu sou Matheus Jacinto e suspensório não salva. Olá, gente. Chegamos a mais um episódio dos Macabeus. Hoje instauramos o Clube do Bolinha novamente. E o tema de hoje, ele é tanto abstrato quanto ele é bem objetivo. Mas quem vai introduzir ele pra gente não sou eu. Mas, como nossa tradicional leitura antes de tudo. Não guardarei silêncio sobre o que de Vitorino se contou, pois assim terei ocasião de celebrar a grandeza da tua graça, Senhor. Este ancião, de erudição grande e profundo conhecedor de todas as disciplinas liberais, tinha lido e meditado um número extraordinário de obras de filósofos e tinha sido preceptor de muitos senadores ilustres. Pelos méritos conquistados em sua brilhante carreira de ensino, recebeu uma estátua no Fórum Romano, fato este que os cidadãos deste mundo consideram grande honra. Havia até então participado da adoração aos ídolos e de seu culto sacrílego, pelo qual se entusiasmava quase toda a nobreza romana, como em delírio. O velho Vitorino, que por tantos anos as defendera com eloquência impressionante, não se acanhou de tornar-se servo do teu Cristo e criança na tua fonte, dobrando a cabeça ao jugo da humildade, inclinando a fronte diante do opróbrio da cruz. Simpliciano conta que Vitorino lia a Sagrada Escritura e estudava e meditava com profunda atenção todos os escritores cristãos, e confiava a Simpliciano, não em público, mas em grande segredo e na intimidade. Sabes que já sou cristão? Respondia-lhe Simpliciano: não acredito, e não te considerarei entre os cristãos enquanto não te vir na Igreja de Cristo. Vitorino replicava-lhe, sorrindo: mas então, as paredes das igrejas é que nos fazem cristãos? E repetia muitas vezes que era cristão. Simpliciano repetia-lhe sempre a mesma resposta e ele replicava todas as vezes com o argumento das paredes das igrejas. Mas depois, lendo e relendo, chegou a uma decisão. Temeu ser negado por Cristo diante dos santos anjos, se receasse confessá-lo diante dos homens. Sentiu-se culpado de grave crime por envergonhar-se dos sagrados mistérios de humildade do teu verbo e não envergonhar-se dos ditos sacrílegos dos soberbos demônios que ele, em sua soberba, aceitara imitar. Perdendo todo o receio humano diante da mentira e corando diante da verdade, disse inopinadamente ao amigo, como conta Simpliciano: vamos à igreja. Quero tornar-me cristão. Então, galera, com as palavras de Santo Agostinho, a gente vem introduzir esse tema que é, como o Matheus disse, né, um tema tanto abstrato quanto concreto. Mas, primeiramente, eu queria meio que dizer o que a gente quer dizer com cristianismo estético, né? A gente vem falar sobre esse tema aqui, mas é um tema um termo que a gente praticamente cunhou, não é um termo oficial de nenhum lugar, você não vai achar um livro sobre cristianismo estético em nenhum momento, mas eu queria esclarecer, ou pelo menos tentar direcionar do que a gente está querendo falar aqui, né? Eu acho que hoje em dia a gente vê na internet, principalmente no Twitter, né? Mas na internet no geral, a gente consegue ver que existe um certo movimento que quer retomar, de certa forma, as representações artísticas mais tradicionais cristãs, mas não só isso, né? Eu acho que quando a gente fala de cristianismo estético, que eu, pelo menos, quando eu trouxe esse tema, era falar sobre aqueles que baseiam a sua vida na fé, a sua fé,
praticamente no esteticismo da fé cristã, em especial no esteticismo da Igreja Católica e, assim, da Igreja Católica Romana, assim, na arte europeia, né? Mas às vezes isso extrapola até mesmo para os ícones orientais e tudo mais. Mas basicamente é um cristianismo que, de certa forma, é superficial, porque fica muito focado no estético. E foi até por isso que eu falei sobre a minha frase de início foi que sem amor eu nada seria, mesmo se eu tivesse toda a beleza do mundo. Porque esse movimento, digamos assim, geralmente as pessoas que têm essa tendência são pessoas que valorizam muito a questão do belo, não é? Hoje em dia fala-se muito sobre a relativização do que é belo, a relativização da beleza. Inclusive, a gente fez até um podcast que abordou, de certa forma, esse tema, né? Não diretamente, mas enfim. Mas parece que é só isso. Parece que a fé se resume a isso. A fé é muito sem caridade, ela não tem uma profundidade, uma transformação por dentro. E é nesse sentido que a gente vem falando sobre o cristianismo estético. E aí, para começar a falar sobre isso, eu queria, enfim, abordar essas particularidades da estética cristã, que talvez seja determinante, né, para atrair as pessoas que, de certa forma, fazem parte. Não fazem parte desse movimento, que não é um movimento em si, né, mas que tem essa característica de hipervalorização da estética cristã, enquanto base da. Daí, enfim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem é, de certa forma, uma aversão, um movimento de, de reacionarismo, até talvez, em relação ao que a gente compõe como arte hoje em dia, né? Com o que a gente chama de arte moderna. Não sei se vocês concordam, Gabriel, Matheus. Eu acho que tem sim bastante essa questão a questão estética, né? E a gente pode até perceber como, na verdade, se essa contracultura cristã, ela tem algo de eurocêntrico, né? Porque é sempre uma retomada da estética medieval, né? Daquela coisa mais europeia, né? Em contraponto a outras formas, por exemplo, outras formas de arquitetura, outras formas de pintura cristã que se estabelecem, né? Para mim também, assim, eu acho que a grande questão desse cristianismo estético já é só uma nova forma de um problema que sempre teve, né? O problema da superficialidade, né? Viver a fé de um farisaísmo mesmo, né? A vivência de uma fé mais superficial. Eu acho que nesse sentido não tem nada de novo debaixo do sol. É sempre você se apegar aos símbolos da fé, aos símbolos de uma doutrina, sem deixar que ela se transforme de fato. Já era o que nosso Senhor já criticava duramente nos fariseus. Eles andavam lá com aquelas roupas com babados com trecho das escrituras e faziam as orações longas, faziam questão de que as pessoas vissem que eles faziam as ofertas mais gordas para o templo, mas não se deixavam transformar pela lei, não se deixavam tocar pela palavra de Deus, pela palavra de Javé. Então, para mim, tem muito disso. Você se apega à beleza cristã, a arte cristã realmente produziu coisas incríveis, né? Só a gente olhar, por exemplo, as catedrais, mas não passa disso. Não gera um compromisso de fato com, com a realidade da fé, né? Com a palavra de Jesus. Eu concordo bastante com o que você falou, na verdade. Tem muito dessa superficialidade mesmo. E, cara, eu sinto que é realmente um movimento muito mais. Como é que eu posso dizer? É um movimento de certa forma, que acolhe uma. Às vezes ele tem até como é que eu posso dizer? Um cerne, um nascimento que ele tem.
a sua razão, ou então alguma coisa de bom, né? Até porque é difícil de citar coisas que não tem nada de bom, né, dentro delas. Porque, de certa forma, às vezes isso nasce de pessoas que estão vivendo em um contexto que é muito difícil pro cristão, assim, em geral, né? Para viver realmente a sua fé. E aí, diante disso, eu acho que a reação delas ao invés de seguir o que nosso Senhor fala, né? De ir, de certa forma, evangelizar, eu acho que elas se fecham dentro de uma casca e aí perde toda a caridade no meio dessa brincadeira, né? E acaba virando tudo uma superficialidade que, de certa forma, eventualmente vai atrair outras pessoas que nem têm tanta afeição assim pela fé cristã. E aí esses caras só vão realmente, sei lá, eles não gostam do mainstream hoje, digamos assim, e de certa forma se sentem desajustados e entram em qualquer grupo que se diz contra, que propõe uma nova contracultura, né? Uhum. Basicamente, é uma coisa que a gente já vem desenhando aqui nas nossas falas. Propõe uma forma de ir contra o que está aí. Citando o que muitas vezes diz o nosso quase ex-presidente. Esse sentimento de insatisfação, né, contra tudo isso que está aí, né? Que é muito próprio da modernidade, cara. Se a gente olha a modernidade, ela tem esse quê de olhar, de abraçar o progresso sempre, né? O novo da vez é sempre melhor que o antigo. Esse é o princípio. O que é novidade agora é sempre melhor do que veio ontem, há 10 anos atrás, há uma década atrás, enfim. E aí isso gera um desenraizamento, entendeu? Se você percebe esse cristianismo estético, eu não vejo pessoas de mais de 30 anos nessa onda de cristianismo estético. Passam um dia retweetando ou compartilhando imagens medievais ou iluminuras, né? É sempre algo muito próprio do jovem, algo sempre muito jovem, e eu acho que tem sim a questão da internet. Esse tipo de movimento ele floresce com muita facilidade na internet, nós somos nativos digitais, a gente passa muito mais tempo nas redes sociais, na internet, em fóruns, do que na vida real, fazendo as coisas da vida real. Mas eu acho que tem essa questão do jovem, porque o adolescente, o jovem, ele é muito gregário. Ele precisa de um grupo em que ele se sinta pertencido. E isso num mundo, né? Num mundo em que o novo tem sempre a primazia sobre aquilo que é antigo. Esse desenraizar-se, ele é muito nocivo, porque a gente não tem uma tradição, a gente não tem algo a se apegar, a gente não se sente parte de algo. Então, é um fenômeno que é muito social também, né? Eu acho que o punk de 20 anos, 20 não, 40 anos atrás, o emo de 20, né? É o cristão estético de hoje, né? É alguém que precisa se sentir pertencido, por isso ele faz parte de um grupo. E aí, diferente do punk, diferente do emo, que eles estão nessa onda de progresso, né, de abraçar aquilo que é novo, na verdade, é um grupo que quer voltar atrás, porque sente esse mal-estar de que a cada semana tem uma regra nova, tem um padrão novo, tem uma coisa nova, e você tem que abraçar, você tem que ir em busca do novo, porque o antigo já não cabe mais. Eu sempre vi isso, eu sempre enxerguei que um Regtred, para falar, né? Ele está muito mais apegado à noção de tradição do que ao cristianismo mesmo, do que ao evangelho. Ele está muito mais apegado ao incenso, está muito apegado ao latim, está muito apegado às túnicas cheias de babados do sacerdote, porque isso traz uma noção de uma época que passou. E uma época idílica, né? Porque como se a igreja, diante do Vaticano II, tudo fosse um mar de flores, né? É sempre um passado idílico, que na realidade não era assim. Mas, enfim. Eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui, porque eu acredito que há razões
há razões para que a igreja procure, para que pessoas procurem esse tipo de fé. Porque, na minha experiência pessoal, eu não sei como são não sei como são de outras pessoas, como as coisas têm sido na maioria das comunidades paroquiais, mas no que eu pude ver e de vários outros testemunhos que eu tive contato, assim, as pessoas não aprendem mais o que que é o cristianismo, que é uma relação com uma pessoa. Eu ouvi isso de uma pessoa, eu ouvi essa frase de uma pessoa uma vez. Não sei nem se ela está em algum lugar ou se algum santo disse isso, não sei. Mas para mim, essa definição do cristianismo para mim até hoje é uma relação com a pessoa de Cristo. E só funciona assim, não funciona de outra forma. Só que nas paróquias a gente não aprende isso. O contato que o católico médio tem com a fé é com a homilia semanal, com a homilia de domingo quando ele vai. E muitas vezes acabamos absorvidos por essa mentalidade de grupinho. As pessoas acabam associando a fé, a vivência da fé, com os costumes de um grupo. Aí seja o círculo bíblico dele, seja a sua pastoral da juventude, seja o seu grupo de oração dentro da paróquia. Então, apesar de que muitas vezes você pode aprender a ter uma relação com Cristo nesses lugares, muitas vezes as pessoas se apegam à estética. É por isso que elas viram adolescentes e quando elas começam a descobrir a vida, vamos colocar dessa forma, eles saem. Porque não aguenta, porque não teve uma relação. Não colocou a religião como ela funciona. Então, baseando-se numa religião de estética, numa religião de atos, de coisas a se fazer e um grupo a se identificar, quando você encontra um grupo que resgata a tradição da igreja, que é muito bonita, de fato, a minha missa tridentina é bonita, um canto gregoriano é bonito, uma arte, por mais eurocêntrica que seja, ela ainda é bonita, a pessoa fica encantada e acaba seguindo aquilo. E tem uma como todo e vai encontrar toda uma comunidade que a apoia. A questão é que eu nunca vi isso dar certo no final das contas. Claro que você vai ter pessoas que vão encontrar sua santificação no meio disso, mas a maioria, elas acabam se perdendo porque continua sendo, se prendendo na estética, como o Gabriel falou. Essa questão de pessoas que se preocupam muito mais se estão batendo palma na missa ou não, se a estola do padre está cruzada ou não. Liturgia tridentina, né? Ah, ele usou uma túnica reta, usou uma túnica sem bordado, sem babado, né? É, Fica o jurado de liturgia, parece que tá no concurso. Eu tô falando que eu fui essa pessoa, tá? Uhum. Eu fui essa pessoa preocupada com a liturgia ali, ou com o que o outro tá vivendo na missa. Sendo que eu comungava, ficava um minuto, tava bem comigo. Ficava um minuto ajoelhado, beleza. Eu não tinha nenhuma conversa direito com Cristo, não tinha uma vivência. Eu amarrei muito a minha fé em práticas, em liturgia, em livro, quando não tinha amor. E sem amor eu não era nada. E de fato eu não era. Então eu precisei me desprender desse mundo, não exatamente porque ele era ruim, mas porque ele é vazio. É Uhum. tudo vazio. Não tem. É exatamente é um tipo de farisaísmo moderno. Porque aí porque você vai falar esse tipo de coisa, e vai encontrar alguém que vai falar, não, porque eu me santifiquei nesse meio, isso é importante sim, isso faz falta. Talvez faça mesmo. Tem umas paróquias que são muito feias, tem uma liturgia que são muito feias, isso é verdade. Não dá e não dá pra Uhum. ficar. Todo respeito, não dá pra ficar. Eu já fui em missa que eu saí mal da missa. Já fui, em missa que eu já fui em missa que eu saí mal da missa, tipo como se não tivesse ido, porque era muito feio. Era tudo feito de muito mau jeito. E a liturgia demanda zelo. O trato com Deus demanda zelo. E quando você sente que não tem esse zelo e encontra um lugar que tem um zelo extremo, muitas vezes isso vai encantar. Mas muitas vezes é algo que te tira da realidade. Ele te Sim. tira, ele te impede de ter uma relação concreta com Deus. Porque você muitas vezes vai amarrar, tende a tendência é essa, que você tende a amarrar a fé a essas coisas.
e não ao fundamental. Você tende a amarrar a fé à lei e não a Cristo. E te tira da realidade, porque sempre vai te fechar num grupinho, você não vai ter contato mais com a fé que talvez você tenha herdado dos seus pais, a fé que você tenha herdado da sua comunidade, e vai viver num lugar totalmente separado, com regras alheias, numa realidade que quase não é a sua, e você passa a julgar você mesmo e o mundo de formas muito tortas e muito torpes. É, aquilo que eu disse, né? Não tem nada de novo debaixo do sol. É a velha tentação da vaidade, do farisaísmo, de se apegar às práticas externas, né? E achar que está tudo bem, né? Acho que todo mundo passou, acho que muito por essa questão do advento da internet também, né? A gente, a gente lê uma coisa na internet, a gente já parte do princípio que é verdade. Eu acho que tá no. É uma coisa interessante a gente perceber que está no imaginário das pessoas que se está escrita porque é verdade. Então, a gente lê algo de um pseudo-intelectual da internet sobre a liturgia, ou sobre a doutrina, ou sobre a hermenêutica da ruptura do Vaticano II, ou qualquer coisa assim, e a gente já parte do princípio que é verdade, né? Então, a gente que não tem formação nenhuma para isso, eu particularmente, não tenho formação nenhuma para julgar a liturgia. Quer dizer, tem uma formação mínima, mas, enfim, a gente se sente no direito de ver a maneira como o padre ajoelha, ou a maneira como ele veste as túnicas, ou como ele mexe com os vasos sagrados, e vai se gerando esse clima que favorece o orgulho e favorece a vaidade, né? Sim. Eu queria retomar uma coisa que o Matheus falou sobre como, quando a gente vai entrando na igreja, a gente acaba geralmente se associando a grupos, né? Mas eu acho que essa questão ela tem uma peculiaridade, porque esses grupos que são ligados à ideia de cristianismo estético, eles são geralmente formados sempre na internet. Não são grupos que vêm sei lá, da vida real. E justamente por isso que, assim, não só por isso, mas isso eu acho que favorece muito a desconexão com a realidade, sabe? Tipo, tanto é que muitas dessas pessoas, não necessariamente a maioria, né, mas uma porcentagem maior do que se espera, deixa até mesmo de ir à missa, porque associa tanto a fé àquela estética específica, porque se não tiver exatamente aquela estética, o sacrifício de Cristo para essas pessoas é inválido. É uma coisa assim, que realmente demonstra muito o quanto existe uma desconexão com o que é a igreja de verdade, esse relacionamento com a pessoa de Cristo, esse relacionamento com Deus, né? E a gente acaba que o relacionamento que essas pessoas têm é muito fraco, é muito raso, até mesmo quando esse agregado de pessoas que formam esse grupo, eles não têm uma relação de verdade, que é relação de internet, sabe? Eu acho que a gente, como cristãos, é óbvio, acho o fato de a gente conseguir se relacionar pela internet é muito bom, mas eu acho que a gente nunca pode cair na tentação de que achar que o relacionamento. E aqui eu não estou, obviamente, falando só de relacionamentos amorosos, estou falando de qualquer tipo de relacionamento. De achar que tipo, a gente consegue viver só pela internet. Eu acho que isso é uma coisa assim, que a gente necessariamente precisa. Tem uma opinião que eu tenho, eu acho que está ligado a esse tema, né? O cristianismo é uma coisa palpável, uma coisa real, no sentido de que a comunidade é muito importante. E a comunidade real, de olhar no olho, ver a pessoa completamente, assim, de certa forma até vulnerável, porque quando a gente vive a vida real, a gente está vulnerável, né? Na internet a gente fala uma coisa, se arrepende, apaga, volta. Na vida real, não. Na vida real, que a gente é de verdade. E ali a gente vê que as pessoas mais santas, né? Não necessariamente santos, né? Os santos muitas vezes conseguem até passar isso, mas as pessoas que a gente mais tem como referência na fé, que não necessariamente são santos, elas também cometem erros. Elas também, o padre que você acha mais piedoso, às vezes ele não vai ser tão piedoso assim. E você vai vendo que as pessoas são pessoas.
sabe? As pessoas querem aspirar a São Paulo e falar que não são mais elas que vivem, mas Cristo que vive nelas. Mas a enorme maioria das vezes ainda não é assim. Ainda não é 100% do tempo assim. Então, sabe, isso cria uma realidade na cabeça das pessoas. Isso cria não, né? Isso mostra o que é a vida. E não o que se vê na internet, o que se vê no Twitter, onde todo mundo é perfeito. Hoje eu vi um tweet, assim, que falava que o cara se surpreendia quando via os segredos das pessoas. Assim. Os segredos não, né? Muitas vezes é uma coisa ruim que acabou acontecendo na vida da pessoa. Mas, tipo, isso é normal, sabe? Tipo, isso é a vida. Quando a gente sai da internet, a gente vê que isso é a vida. Foi bom você ter falado que essas pessoas não têm um relacionamento com Jesus, elas não se preocupam em desenvolver a espiritualidade delas. É engraçado você ver como é bizarro, porque normalmente esse tipo de pessoa não tem e não quer ter. Elas têm um certo asco desse termo, um relacionamento com Jesus, porque é modernismo na cabeça delas, né? E sendo que não é, né? O cristianismo ele sempre se apresentou como, claro que tem a questão da doutrina, mas ele se apresenta como uma relação com Cristo, com a pessoa de Jesus ressuscitado, né? Foi Bento XVI, né, que falou que o cristianismo é um acontecimento, né? O Papa Francisco ele também coloca que a fé ela nasce do encontro, né? A fé é o encontro com Jesus e inclusive naquela encíclica dele, a Evangelii Gaudium, que ele fala da igreja em saída, né? Ele fala que o motor da igreja em saída é reencontrar a Jesus, né? Reencontrar a Jesus, e é desse encontro que a gente se sente salvo, se sente amado e que a gente tem força para ser igreja, para fazer a saída, né? E essas pessoas, elas não só não têm, como elas fazem questão de não ter. E é muito doido porque uma outra impressão que eu tenho é que esse tipo de gente não lê a Bíblia. Elas se apegam muito a encíclicas, elas se apegam muito a threads de Livros de Twitter, santos. coisa assim. Oi? Livros de santos. Sim, a livros de santos, essas coisas, mas não retornam às fontes, não leem a Bíblia. É muito doido. Eu estava conversando até com um colega meu que ele estuda um pouco de teologia e tudo, né? E ele estava falando, é engraçado, porque se essa gente pegasse para ler, por exemplo, a Carta aos Gálatas, elas iam achar de um modernismo imenso. Porque a Carta aos Gálatas, São Paulo, para argumentar, se baseia no encontro dele com Jesus. Mas a gente não pode falar de encontro com Jesus, não pode falar de experiência, porque isso é modernismo, né? E toda a autoridade de São Paulo está no encontro. Ele fala, eu encontrei Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. É por isso que vocês têm que me obedecer, porque eu sou apóstolo também. E vocês tiveram a experiência de Jesus com vocês, não foi pela lei, foi pelo Espírito Santo. Então, ele está sempre retornando ao encontro, à experiência. E eu acho que o Mateus ele pode até falar disso, porque ele já teve essa experiência no meio evangélico, né? Eu acho que esse cristianismo estético, essa experiência de só ser cristão pela internet ou pela superfície da coisa, pelos símbolos, né, da fé, é algo muito parecido com os desigrejados, né? Com esse pessoal que quer ter uma vivência do evangelho, uma vivência do evangelicalismo no silêncio da sua casa, trancado no seu quartinho e não quer fazer parte de uma comunidade de fé. Eu percebo que tem muito disso, né? Pessoas que não vão à missa porque é modernismo demais, pessoas que não vão na paróquia porque só fazem besteira lá, porque não é conforme a doutrina, blá, 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 e acham que está muito bem rezar o terço em latim no seu quarto uma vez por semana e pronto, acabou. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tenho amor, nada. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, ainda que tivesse a plenitude da fé e pudesse transportar montanhas, se
e entregasse meu corpo às chamas, se não tenho amor, nada. Porque o amor, é paciente, é serviçal, não é invejoso, não se ufana, não se ostenta, é decoroso, não busca o seu interesse, não se irrita, não leva em conta o mal, não leva em conta o mal, não se alegra da injustiça, alegra-se com a verdade, tudo acredita, tudo desculpa, tudo espera, suporta tudo, porque o amor, porque o amor é Deus, Primeiro eu queria comentar sobre essas duas falas anteriores. Eu não acho que as pessoas não queiram, não desejam e não querem ter uma relação pessoal com Cristo. A relação pessoal com Cristo existe, só que eles usam muito, se usa muito o nome de vida interior. Quando eles falam vida interior, eles estão falando da relação pessoal com Cristo. A questão é que eles não sabem como ter essa relação pessoal com Cristo. Eles aprendem a ter a relação pessoal com Cristo a partir da lei. Como se eu tô falando isso de lei, eu estou fazendo referência justamente à carta aos Gálatas. Eles aprendem que a relação... Eles não, eu fui. A gente aprende, nós aprendemos a ter uma relação com Cristo a partir dessas práticas, a partir do terço em latim, a partir da vivência na missa, a partir do livro de santo, a partir da prática, a partir da lei. E por muito tempo isso é sustentado. Isso se sustenta, porque são práticas válidas. São práticas válidas que fazem parte. Só que você não se conhece. E é um problema sério, porque entra no campo do autoconhecimento que é necessário para a santidade. Você não se conhece, porque você entrou num personagem. Você está simplesmente igual a todo mundo. Então isso atrapalha não, impossibilita com que você se santifique de verdade, com que você tenha uma relação pessoal com Cristo. Essas pessoas, muitas vezes, têm vícios pesadíssimos, que elas não sabem, que elas têm consciência de que têm, porque a lei ela dá consciência do pecado, mas ela não dá a esperança da salvação. Não sabe como sair, fica indo e voltando, se confessando o tempo inteiro e não sabe o que fazer com isso. Sobre a Bíblia, quase católico nenhum lê a Bíblia, não é problema de red thread. É que você vem de uma nova comunidade. Nova comunidade, lê a Bíblia. Costuma ler a Bíblia, mas isso não é uma prática geral dos católicos. Os católicos normalmente não leem a Bíblia. Inclusive, se os católicos lessem a Bíblia, muitos desses problemas se resolveriam. Muitos dos problemas paroquiais se resolveriam. A carta aos Romanos, então, é perfeita para a Igreja Católica Romana. Eu não acho que seja uma questão de maldade. Eu não incuto maldade nas pessoas. Eu incuto maldade de quem promove.
Você disse que não vê gente com mais de 30 anos participando desse tipo de coisa. Eu vejo, são as pessoas que vendem, são as pessoas que transformam isso em um comércio. Elas sim, elas participam disso. E incutem no jovem que normalmente está desamparado, tá sem um lugar para se adentrar, né? Há um problema também, né? Nossa, esse episódio está saindo da linha rápido. Mas tem um problema também que com a renovação carismática, tudo virou carismático. Para você ser católico, é quase que obrigatório você ser carismático. Se perder um pouco. Quem não é, são os velhinhos. Os velhinhos não absorvem muito bem o jovem. O jovem é carismático. O jovem, às vezes, não vai se identificar com isso. Foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Tanto por eu vir de um ambiente protestante, que acabava lembrando desse tipo de coisa. Mas a gente já gravou um programa sobre isso, não vou entrar nesse assunto. É, eu não me senti muito acolhido na comunidade paroquial, porque, pô, eu não era muito de me agitar, eu não tenho dom de línguas, eu não me via acolhido naquele ambiente. Para ajudar, minha paróquia era muito paneleira. Então, também não era um ambiente que me agregava de qualquer forma. Então, eu fui buscar entre os tradicionais, eu fui ouvindo, conhecia. E, pô, eu acabei sendo acolhido por essa realidade, a realidade tradicional, porque aqui em Niterói já era muito fácil de se encontrar. Você tinha padres, no plural, que celebravam missa tridentina. A pessoa que acabei escolhendo como madrinha, ela também já fazia parte dessa realidade, desse mundo. Então, foi natural. E foi se formando aquele grupinho tradicional dentro da paróquia que era mal visto. E muitas vezes eu virei tema de homilia. Então, Caraca. eu participei, eu vivi isso muito bem. É por isso que eu falo que não é por maldade, não é que eles não querem, eles não sabem. Eles não sabem. Eu lembro exatamente, cara, a primeira vez que eu fui, a missa era num convento aqui que tem em Niterói. Era um convento todo murado, né? Chegamos lá, eu cruzei o portão. Primeira coisa que eu vi era o padre, depois descobri que eram dois seminaristas do lado dele. Mas os três de batina, assim, andando com um breviário embaixo do braço, como se fosse aquelas fotos antigas. E eu fiquei, caramba, que mundo é esse? Numa coisa, eu lembro desse vislumbre automático, assim, como se tivesse sido transportado para outro planeta. E a missa foi linda, eu fui tocar o sino. Uma vez eu fui coroinha, uma vez, na verdade, não, coroinha é palavra modernista. Eu fui acólito, e numa missa assim de surpresa, porque faltou um cara. Eu não sabia coritar, então eu fiquei quieto uma parte do tempo, mas eu tinha que estar lá. E eu vi a missa tridentina do lado do padre. É outra coisa. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. E eu jamais vou negar isso. E eu entendi perfeitamente por que havia tantas vocações sacerdotais naquele tempo. Inclusive, eu saí de lá querendo ser padre. Porque é outra coisa. Se caso um dia você tenha uma oportunidade milagrosa disso acontecer, vai, porque é uma experiência muito interessante. Mas a questão é que normalmente são jovens que já estão no meio católico, já estão no meio paroquial, onde eles não aprendem a ter uma relação com Deus, porque eles não sabem que isso é muito importante, uma relação pessoal com Cristo. Eles não sabem como fazer isso, eles não leem a Bíblia. Então, quando eles vão aprender, é através de pessoas que ensinam a eles dessa forma. Então, acaba tendo esse problema, que as pessoas acham que se relacionar com Deus é assim. Como não funciona, elas acabam se desviando uma hora ou outra. Isso quando elas conseguem manter a fé. Porque eu já vi muita gente perder a fé nesse meio. Eu mesmo, eu falo dessa questão de não saber e isento muita gente da culpa. Tem gente que é culpa, tem gente que realmente faz maldade. Tem gente que realmente não quer. E futuramente ela paga o preço por isso. Mas eu tenho tido uma experiência
com Deus ao longo desse ano. Verdadeira. E tem coisas, por exemplo, com a prática da leitura bíblica, que eu queria ter feito isso com 15 anos, quando eu me converti. Inclusive, a mesma Bíblia que eu estou lendo está comigo desde aquela época e eu não abri ela quase nunca. Eh, Abri esse ano. Então, se eu tivesse lido muita coisa ali, isso teria me poupado. Por isso que é bom que isso volte ao coração das pessoas, o verdadeiro sentido do cristianismo, que às vezes pode ser natural para alguns, mas eu posso afirmar com certeza que para outros não é. Não é, as pessoas não sabem. E sobre essa questão de desigrejado, realmente, porque te afasta te afasta da vida comunitária que o cristianismo pede, né? Porque, beleza, a igreja está com problema. E aí você vai se refugiar num cantinho e não vai querer ajudar a igreja com problema. Aí você, aí você mete o clássico migué de, estou sendo perseguido, né? Então vou me refugiar em outro lugar. E aí você não deixa de interferir na sua comunidade onde a vida acontece e se fecha no seu clubinho de santo, que de santo não tem ninguém. E isso tira muita gente boa da igreja. A gente poderia estar usando seus dons a favor da igreja, mas está usando a favor de um clube, ou nem está usando. Uhum. Não, pegando o gancho no que o Matheus falou, né? Nem vou me prolongar muito, que você já falou muito do que eu pensava. Eu também já tive experiência nesse meio, principalmente o meio mais tradicional. Eu sou uma pessoa assim, que, em geral, tem uma certa abertura a muitas coisas, só que, enfim, até gostava do meio carismático, mas quando eu comecei a ouvir mais sobre meio mais tradicional, também quis saber como é que era, quis entender. Então, eu fui em busca disso também. E fui entrando nesse meio e vivi essa experiência. Realmente tem essa questão das pessoas não saberem, né? Tem muito disso mesmo. Do relacionamento a partir da lei, isso tudo é muito real. Eu estou lendo um livro agora, não sei, enfim, é o livro do Dom Luiz de Giussani, que é o início, o Senso Religioso, né? Um dos primeiro livro da trilogia mais famosa dele, ele é o fundador do movimento Comunhão e Libertação. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre como aí ele nem fala do cristianismo em si, ele está falando da própria religião, da ideia de religião é um forte relacionamento com o real, né? E aí quando esse relacionamento com o real ele eventualmente desemboca em Cristo e vira cristianismo, né? Então, quando a gente começa esse relacionamento não pelo real, mas pela lei, a lei que é derivada desse relacionamento com o real, a gente faz como o contrário, as coisas ficam fora de ordem, obviamente. E aí fica realmente complicado, né? A gente acaba distorcendo muito da fé. Pra mim. Eu acho que foi de certa forma, um tema um pouco. Tipo, tem opiniões diferentes, assim. Eu acho que quem nunca teve a experiência de estar nesse meio, realmente é muito justificável que existe um sentimento negativo muito forte. Porque geralmente é um meio bastante odioso, assim, né? Tipo, estila muito ódio. Bastante odioso, bastante. Inclusive entre eles mesmos. É, exatamente. Então, acho que é Eu isso. também já fui completamente refutado. Não, você não foi refutado, Cara, seu o Gabriel, doente. ele levou pro coração. Ele levou pro Levou pro coração, eu tô coração. sentindo. Não, é porque ele é Shalomito. No Shalom, eu descobri que as pessoas que católico lê a Bíblia. Eu achava que isso não acontecia. Pô, mas eu boto fé nos nossos seguidores, tá? Eu acho que a galera lê a Bíblia sim. Será? Não sei não. Isso é Eu acho que esquisito. Cara, na paróquia ninguém lia, tá? Na paróquia ninguém lia. Não, Ninguém. assim, Ninguém. tá aí uma, Ninguém. É tá porque aí eu uma acho boa que, cara, contribuição para o movimento. comunidade nova dá isso mesmo, sabe? Tem essa apreciação da Lexio Divina muito forte. Uhum. O Uma, problema do católico é esse, que ele conhece todas as aparições de Fátima, mas ele não sabe os 10 mandamentos, a ordem dos 10 mandamentos. Talvez não saiba nem quais cara, são todos. cara, meu Deus. Isso é muito real, mano. Todo mundo lê a história de uma alma inteira, mas não lê os 6 capítulos da Carta aos Gálatas.
São 3 páginas. Cara, sim. Inclusive, cara, esses dias no grupo de oração a gente teve uma formação exatamente sobre isso, sobre os mandamentos. E só uma pessoa sabia os mandamentos todos e na ordem. Sim, porque Eu isso é um acho problema muito sério, bizarro. cara. E a Isso ordem é aconteceu importante. muito. A ordem é Não, e as importante. pessoas, elas não percebem como isso é bizarro. Tipo, as pessoas dizem, tipo, Exatamente, sim, eu não sim. sei mesmo. Tipo, você não sabe os fundamentos morais da sua fé. Né? Tipo assim, Exatamente, porque realmente. as pessoas não sabem mais o importante da fé. Por isso que eu disse que isso é uma coisa exclusiva de rádio rádio, porque as pessoas também não sabem. Em muitos meios, as pessoas perderam esse sentido da centralidade de Cristo na fé, da centralidade da Escritura na fé. Aí chega o mês da Bíblia, todo mundo fala, ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo, mês da Bíblia, São Jerônimo, e ninguém lê. Ninguém lê, você continua ignorando o Cristo, ignorando as Escrituras. Então, aí sabe tudo que São Padre Pio fez na vida. Nada contra São Padre Pio. São Padre Pio leu a Bíblia. Com certeza. Eu tenho certeza que ele leu a Bíblia. Mas é isso, eu acho que o grande ponto do episódio é esse. O apego à estética afasta você, cristão, católico, da fé. Afasta você do que é mais importante, do que vai te sustentar em momentos de crise. Quando chegar o seu momento de crise, de fé, porque provavelmente em algum momento ele vai chegar, o que vai te segurar é o seu conhecimento pessoal de Deus, não o conhecimento do livro que te falou, ou da vida do santo tal, ou das horas que você passou ajoelhado, ou das penitências que você... Penitência talvez até resolva, mas aquelas penitências exageradas que você fazia sem pudor algum e com escrúpulo imenso. Não busque na estética. A sua fé é incrível. A sua fé é a coisa mais linda que há nesse mundo. Não há nada como conhecer a Cristo. Não tem nada como a sensação de você saber quem é aquele que está dentro do sacrário. Quando deixa de ser um nome e passa a ser um alguém. Isso é a coisa mais incrível que pode acontecer. É o processo mais incrível que uma pessoa pode passar. Então, abra-se a isso. Abra a sua Bíblia. Passe 15 minutos só você e Deus. Uma conversa sincera. É isso que vai te dar sustento. É isso que vai te dar salvação. Esse é o caminho do céu. Esse foi o caminho dos santos e não foi nenhum outro. Quem é santo foi santo porque era amigo de Cristo. Que estava do lado de Cristo. Porque sumiu para que Cristo aparecesse. E é só assim que vai funcionar. É só assim que você também vai chegar lá. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.